Olá, seja bem-vindo ao Business Cast, porque aqui o papo é com gente que empreende. Esse é um projeto do Z1 Portal de Notícias em parceria com a Rádio Jornal de Indaiatuba. Eu me chamo Ricardo Vilodre, sou consultor em gestão e desenvolvimento de empresas, mentor de negócios e colunista no Z1 Portal. E hoje eu estou aqui com eles, Giba e Vitor, cofundadores do projeto De Criança para Criança. Sejam bem-vindos. Para mim é uma honra estar com vocês aqui, poder falar sobre empreendedorismo no ensino. Acho fantástico na educação, né, criar isso desde a base. Mas antes da gente entrar nesse assunto, fiquem à vontade, se apresentem aí para a gente conhecer um pouco mais vocês. Bom, eu sou o Gilberto, sou o cofundador junto com o Vitor dessa ferramenta maravilhosa para a educação. Venho num segmento diferente. Eu trabalhava com jatos executivos e helicópteros, depois fui para o Mercado TV para assinatura, até que caí na educação e me apaixonei, fui picado pelo bichinho da educação e agora a gente não consegue mais sair. É isso aí. Eu também fui picado por esse bichinho e a gente caiu de paraquedas, na verdade, na educação. Deu muito certo, a gente teve que se reinventar, né? Eu sou da área da propaganda, sou diretor de arte e isso aí, trabalhei em agência de propaganda durante 30 anos, criando filmes, anúncios e tal. Então, meu sonho desde que eu nasci era fazer coisas criativas, criar coisas novas. E aí criamos o De Criança para Criança e aí esse novo desafio veio porque a educação é sempre bem-vinda para a gente, né? Nossos filhos, né? Os filhos da gente, eles precisam disso e os filhos dos outros também precisam disso. Bacana, que legal. E o mais interessante, né? De fato, ambos caíram de paraquedas, vieram de meios completamente distintos, né? É difícil imaginar como que chegaram aí, mas é isso que a gente vai descobrir hoje, né? Porque o que eu queria saber para a gente dar início aí é justamente como que nasce esse projeto, da onde veio a ideia, como que ele toma forma, como que surgiu o De Criança para Criança. Vitão, acho que você pode contar aí da sua inspiração e depois eu dou a minha visão. Perfeito, nossa junção aí. Então, como eu falei, eu trabalhei em agência de propaganda durante a minha vida inteira e em criatividade. Todo dia eu tinha que criar uma coisa nova, algum filme novo, um briefing e tal. Então a cabeça já fica voltada para ter ideias e inspiração. Um dia de manhã estava tomando café da manhã e meu filho, o Antônio, com 7 anos de idade, na verdade a gente sempre desenhava junto e tal, ele me trouxe um desenho. Na hora que eu olhei aquele desenho, eu vi movimento naquele desenho. Eu falei, caramba, vou animar esse desenho com a tua voz e com uma história feita por crianças. E vai se chamar De Criança para Criança. Você sabe que veio como se fosse um insight, né? A ideia vem de uma vez só. E aí eu falei, bom, como é que eu posso dar prosseguimento a essa ideia, né? Falei com o Giba. Primeiro fiz um filme, 2 filmes e tal, e falei, Giba, olha só isso aí, você acha que tem uma pegada e tal? Ele falou, cara, tem uma pegada, né? Então, vamos fazer uma sociedade, vamos tocar isso? E aí o Giba pode... É engraçado porque nessa mesma época eu estava saindo do segmento TV para assinatura e um dia eu estava andando de carro, uma semana antes do Vitor me ligar, e com uma vontade tremenda de fazer uma produtora de desenho animado, né? Mas eu, naquele pensamento maluco, você fala assim, mas... eu não tenho nada a ver com desenho, por que eu quero fazer uma empresa de desenho animado, né? Não sei. Passou uma semana, o Vitor me ligou, me apresentou essa ideia maravilhosa. Eu, como estava no segmento de TV por assinatura, no primeiro momento em que eu enxerguei, eu vi uma excelente produtora de conteúdo infantil para ser distribuído no segmento de TV por assinatura, né? E aí mas a ideia de qualquer jeito eu achei maravilhosa, né? Você conseguir ter histórias de crianças com desenhos de criança e locução de criança é algo que não tinha no mercado. E como eu conheço bem conteúdo, eu sabia que não tinha, era uma coisa muito diferente. Os desenhos, tudo que é criado no universo infantil é criado por adulto, né? É o roteirista que faz o roteiro, o desenhista que faz o desenho, mesmo tentando se passar por traços infantis, mas são pessoas adultas que fazem. E essa ideia do Vitor remeteu especificamente à geração de conteúdo pelas crianças. Então eu senti um super diferencial de produto para a gente poder colocar nas operadoras, né, de TV a cabo. E daí a gente se juntou, a gente fez a sociedade, literalmente, e começamos a trabalhar, a pensar como a gente conseguiria botar isso de pé.
E uma das ideias que a gente teve no começo era criar como se fosse uma rede social voltada para que crianças do mundo inteiro pudessem criar histórias e durante a criação outras crianças de outros lugares pudessem ajudar ou contribuir para essa criação de histórias. Outras crianças de outros lugares podiam desenhar em cima das histórias criadas e outras crianças de outros lugares poderiam fazer a locução ou até mesmo uma criança de algum lugar fazer todo o processo. Mas o legal nesse momento foi a gente imaginar que a gente podia pegar a cabeça dessas crianças de diferentes locais, com visões diferentes sobre o mesmo tema e ver o que isso ia, o que ia dar, né? Mas logo na sequência a gente percebeu que alguém tinha que pagar essa conta. Onde a gente junta a criança, quem sustenta a plataforma, né? Então a gente começou no princípio, vamos atrás de empresa, tal, mas apesar de tudo era um negócio, né? sempre foi, né? Você quer contribuir com alguma coisa? Não, é que eu acho brilhante, porque assim, eu já conheci o Giba, já admirava o trabalho dele, e assim, o Giba tem outros skills, né? Eu sou parte arte e o Giba parte esporte, né? E business, né? E o que me levou a chamar o Giba foi porque quando eu estava trabalhando em agência, eu chamei o Giba e falei, cara, Giba, vem fazer uma reunião aqui com a gente. O diretor aqui da agência tem uma ideia bacana para canal de TV e tal. E o Giba foi lá e eu gostei muito. E a gente era amigo de churrasco. Nossas mulheres estudaram juntas, né? E fizeram faculdade juntas. Então eu sou amigo do Giba desde essa época. E o engraçado é que eu falei, eu curti muito o Giba, o jeito como ele tratou na reunião e tal. Eu falei, caramba, e fiquei com isso na cabeça. E quando eu pensei no de criança para criança, como forma, eu falei, tem que fazer isso virar um negócio, né? Não é uma ideia. Podia deixar a ideia ali, tem uma ideia, arquivar a ideia e deixar a ideia morrer. Que é ruim, né? Deixar uma coisa que na minha, eu tinha a sensação que aquela ideia poderia render algum fruto, né? Eu falei assim, e eu tinha muita vontade de sair de agência de propaganda. E eu falei, cara, a primeira pessoa que eu pensei foi o Giba. E olha só, ele veio com essa coisa de falar assim, cara, eu tava pensando em animação. Eu falei, cara, foi uma coisa louca. Ele teve a brilhante ideia de imaginar uma plataforma. E aí, pra mim, isso abriu um portal, né? Eu falei, cara, uma criança pode desenhar, criar uma história em Portugal, outra na Namíbia desenhar e outra no Brasil narrar. E isso gera um network incrível pra criança, né? E um conteúdo maravilhoso, né? Então, como fazer isso funcionar? Foi aí que a grande virada veio, né? Então, nessa lógica, sem rasgação de seda, mas também o Vitor é uma pessoa incrível e quando ele me convidou para ser sócio dele, eu nem pestanejei, porque além de ser um cara incrível, um criador assim com uma capacidade absurda. Então, foi uma junção, literalmente, acho que de caminhos, né? Como eu já tinha alguma coisa me levando para esse lado, quando ele me trouxe essa opção, eu achei maravilhosa, justamente por ser, além de tudo, um cara muito bacana. Enfim, aí a gente, né, nessas batidas de cabeça, tentando buscar a solução, encontrar a veia de negócio que poderia rentabilizar esse trabalho e ainda proporcionar tudo isso que o Vitor falou aí das crianças do mundo inteiro se conectando, a gente pensou então nessa plataforma, mas logo essa ideia ela não foi muito bem vista, porque como eu venho do segmento, eu sei o custo que é para você fazer uma animação e o custo que tem para a venda dessa animação. Então, você tem que ter uma estrutura gigantesca para produzir, porque custa muito caro, e depois você tem que ter uma capilaridade de distribuição imensa, porque você vende barato e você tem que vender muito para ter uma lucratividade. Então, nisso eu enxerguei a dificuldade do mercado, porque as produtoras internacionais são fortíssimas. A gente aqui, sem ter grande experiência nesse segmento de produção, eu conhecia muito da distribuição. Então eu sabia a dificuldade que você tem se você não tem um nome no mercado, se o teu produto já não está aceito e tudo mais. Eu falei, Vitão, a grande chance é da gente nadar e morrer na praia, porque levantar dinheiro nesse estágio que a gente está é muito difícil, né? E a gente não desistiu. A gente continuou buscando algumas soluções, tentamos ainda algum tempo com essa visão, a gente foi atrás de algumas empresas e tal, até que um dia, por necessidade do próprio negócio, o Vitor acabou mudando do Rio de Janeiro para São Paulo, para cá, né, para Indaiatuba, porque ele também já tinha morado em São Paulo, e eu quando voltei, saí de Ilhabela, que eu morava em São Paulo, fui para Ilhabela, voltei para cá, falei, não vou morar em São Paulo por causa do trânsito caótico, a vida caótica. Já tinha a casa aqui em Indaiatuba há muitos e muitos anos, há mais de 50 anos. Então, vou morar em Indaiatuba.
o Vitor falou, pô, eu vou para São Paulo, eu vou para Indaiatuba. Eu falei, meu, vem para Indaiatuba que é muito mais tranquilo, apesar de a gente ter escritório em São Paulo, né? Aí o Vitor mudou para cá e a gente batendo papo, porque a gente precisava de crianças para fazer o negócio acontecer, criar história, fazer desenho, né, fazer locução. A gente achou que seria muito fácil encontrar essas crianças nas escolas, porque elas já estão lá, né? E aí a gente acabou entrando em contato, a Abel entrou em contato lá com a diretora da escola, dizendo que a gente tinha um negócio, fazia isso e aquilo, e a diretora pedagógica nos recebeu para a gente apresentar, mas não era nem para a gente vender, era para a gente, nesse momento... workshops, né? Fazer uns workshops. Ter permissão dela para a gente trabalhar com as crianças lá. E aí, quando a gente foi apresentar qual era a ideia, ela ficou assim, tipo, horrorizada. Falou, vocês estão loucos, o negócio de vocês para a educação é uma coisa fora do comum, cara. E aí um olhou para a cara do outro, né? A gente achou que ia fazer uns workshops assim fora, tipo no recreio, né? Olha o velho. No intervalo. Depois da aula. Bacana, vamos criar histórias e tal. E já era uma coisa diferente, né, para as crianças, né? Ela falou, não. Isso é para dentro da sala de aula. Eu falei, cara, como pode dentro da sala de aula? É lógico que pode. Eu tô com a minha cabeça já tá na minha infância, né? Que não podia nada, a criança tem que ficar calada, fica quieta aí, né? Não fica quieta aí e tal. E vou ter que te dar matéria, vou passar tudo e tal. Não pode criar, não pode ter nada, entendeu? E aí quando ela falou que era pra dentro da sala de aula, eu tomei um susto. Falei, cara, como é assim? Criança se divertindo, aprendendo, né? E aí a gente foi estudar. A gente mudou todo o mindset. A gente foi entender o que era isso, o que o mundo dizia, e o Giba viajou e tem uma história bacana para contar, né, nessa viagem. Legal, né? Legal. Bom, é isso aí. A gente apresentou para ela pirou. No dia seguinte, ela falou, vocês podem apresentar amanhã pro dono da escola? Que o cara vai pirar também, né? A gente, podemos, né? A gente não tinha nem essa visão ainda. Aí apresentamos pro Gustavo, o dono da escola, ele falou, cara, isso é incrível para educação, meu. Quero participar desse projeto. E ele virou um anjo investidor. Né? A partir desse momento em diante, a gente literalmente estruturou a empresa, a gente abriu o escritório e começou a trabalhar primeiro com as escolas do grupo deles. Né? Porque a gente foi, imagina, a gente não estava nesse caminho, né? De repente a gente migrou para a educação e nem eu nem o Vitor éramos da educação, né? Agora a gente é da educação. E eu, como um bom vendedor, eu sempre tenho que conhecer o mercado em que a gente atua para entender o que está acontecendo, para a gente trazer algumas soluções, né? Então foi aí que eu viajei e fui participar de algumas feiras de tecnologia e educação. Só um cortezinho aqui antes da gente ir para essa etapa da viagem, porque assim, esse contexto todo é muito interessante, ele é muito rico, ele demonstra, né, um monte de coisa que faz parte do empreendedorismo, né, e que é muito bacana, porque assim, dois meios diferentes, as ideias se encontraram sem querer, aconteceu para um no momento com os teus filhos, e aqui a gente está falando de 7 crianças aqui, né? Você tem 7 filhos na rodada, você tem 3, né? Você tem 2. Isso. Eu tenho 2, então assim, acontece para você com o teu filho, o Giba tá sentindo a vontade de criar algo dentro disso, mas o momento decisivo, que daí é onde vocês estão tentando criar e fazer, né? E executar, validar isso, vem uma diretora, que nem você falou, né? A gente estava só pensando em fazer um trabalho ali, divertir as crianças, e vem uma coordenadora, diretora, e olha e fala assim, não, o potencial disso daqui é outra coisa. E aí toma-se um novo caminho, um novo rumo, entra um investidor anjo no negócio, e só para a gente conseguir situar quem está assistindo, isso foi em quanto tempo? Isso começou quando vocês conversaram, falaram, olha, vamos montar o de criança para criança. Foi tal ano, e quando deu essa pivotada e mudou completamente para a educação, em que momento que tudo isso acontece? Em quanto tempo tudo isso acontece? Isso aconteceu em 2015, o Vitor mudou para cá. Do momento que ele mudou para cá e colocou os filhos dentro da escola, desse momento que a gente entrou em contato com a escola, no final do ano a gente já estava com dinheiro na conta do investidor para a gente poder montar a empresa. Então vocês iniciaram 2016 nessa outra visão. Nós estamos falando aí de 8 meses, mais ou menos. Foi assim, incrível que foi rápido, né? A gente estava produzindo mais de 20 filmes, né? Para um canal de TV,
né? Bancado por uma empresa. E aí a gente... E o que me possibilitou mudar para Indaiatuba, para focar nesses filmes. Mas eu vou te falar, eu não tinha muita perspectiva. Tipo assim, vamos fazer esses 23 filmes, 24 filmes e acabou. E como é que vai ser isso? O que é mais importante nessa coisa, dessa pivotagem numa startup e tal, é você apostar naquilo que você tem, né? Você tem um sócio como o Giba, né? Que pensa da mesma maneira que eu, assim, não vou desistir. É como a gente estivesse numa guerra, sabe? Dois caminhando juntos e atirando, sabe? Eu caio, o Giba me levanta, me põe nas costas. Se ele cai, eu levanto e coloco nas costas. Então, se a gente entender isso num processo, num empreendedorismo hoje, faz toda a diferença, sabe? Um não deixa o outro cair, sabe? Um ajuda o outro. Então eu falei, pô, peraí, a gente tem objetivos comuns. Por mais que o Giba seja do esporte, paraquedista, veleja, e eu das exposições de pinturas, porque eu curto pintar e faço exposições também, a gente tem um foco em comum, né? Então, as coisas se conectam. E quando isso acontece nesse meio, eu acho que essa energia... Ela acaba contagiando outras pessoas, a diretora da escola, o sócio da escola, as crianças. Eu já cheguei na escola e me senti como se fosse um superstar, assim. As crianças param as aulas, vêm procurar para pedir autógrafo. Ah, tá aqui o Vitor do De Criança para Criança, não sei o que lá e tal. Então, assim, você se sentir num lugar que as crianças admiram, né, pelo trabalho que você faz. A criança admirar um trabalho de alguém, reconhecer um trabalho de alguém e se espelhar naquilo e fazer assim, pô, esse cara faz com que eu me sinta bem na minha sala de aula. Só isso já é um começo, né? Agora, eu acho uma coisa muito bacana de tudo isso também, que você colocou, mas assim, acreditar, apoiar. E aí, quando você fala de startup, pivotagem, né? Pivotar é uma linguagem muito de startup, mas é interessante que o que acontece quando você coloca isso casa perfeitamente, porque a grande sacada da startup para o negócio tradicional é não estar preso na aparência da ideia. É entender a essência da ideia e conseguir ir modelando ela conforme as coisas vão acontecendo. E é muito bacana ver que, poxa, foram 8 meses. É fantástico ver que vocês estavam fazendo algo, já tinham aí uma previsão de que talvez não continuasse assim, mas começaram a buscar algo diferente, a buscar outras ideias sem muito interesse. E sem muito interesse vem o grande boom, que vira a chave. E aí então vocês começam a ir além de Indaiatuba, além do próprio negócio, participar de feiras. E aí eu quero que você então continue e conte a história pra gente aí. Eu acho, Ricardo, que o grande lance disso é o acreditar. A gente sabia que a gente tinha na mão um diamante bruto. Por conta do ineditismo da ideia, não ter nada similar no mercado, nem no Brasil nem no mundo, a gente sabia que essa ideia era boa. Como a gente ia fazer ela funcionar é que a gente não sabia, né? E não importava, a gente sabia que uma hora a gente ia encontrar isso. A gente foi tentando algumas portas até que aconteceu o que a gente falou aqui. Fomos na escola e vimos, pô, a educação é o canal, talvez antes da gente começar a distribuir isso pelo mundo inteiro, né? Bom, aí montamos um escritório, começamos a trabalhar, montamos equipe, animadores e tudo mais, utilizando, obviamente, toda a parte de know-how de escola do próprio grupo, né? Essa diretora ela ajudou bastante a gente nisso também, como a gente não era da educação. E eu fui viajar, então, para entender o que estava acontecendo na educação no mundo. Porque como que eles identificaram tão rapidamente que aquilo que a gente tinha era algo tão importante para a educação? O que a educação está buscando, né? E, para minha surpresa, eu fui para uma feira nos Estados Unidos, chama Southeast Southwest. Fui com alguns materiaizinhos assim embaixo do braço, meu laptopzinho lá. Na primeira palestra que a gente assistiu, tinham lá acho que 3.000 pessoas assistindo a palestra. Tinha um cara super importante da área da educação nos Estados Unidos. E ele começou falando, mais ou menos fazendo uma analogia da educação hoje com um peixe. Falou assim, trocando em miúdos, né, o que ele falava é o seguinte: o que a gente está fazendo na educação hoje é a mesma coisa que ensinar um peixe a subir numa árvore. Quer dizer, é uma educação arcaica, que não conversa mais com a criança, não conversa mais com o mundo que está ao seu redor, e tudo mudou e a educação continua a mesma coisa. A gente precisa colocar a criança no protagonismo. Como a gente já estava aplicando isso dentro das escolas, muita visão foi aparecendo durante esse processo, né? Falou, pô, a criança é protagonista, ela está aprendendo com aquilo que ela faz. E quando ele começou a falar isso na palestra,
eu tinha a intenção de ir lá e buscar alguma novidade. Falar, pô, olha, Vitor, descobrimos isso lá, vamos implementar aqui. Não, foi o contrário. No final, tudo que eu ouvia lá, falava assim, cara, mas isso que ele está falando a gente faz. Isso que ele está falando a gente tem. Isso que ele está buscando a gente já está. Aquilo foi assim, uma injeção de ânimo assim, fora do comum. Porque você vai para um lugar, para uma feira extremamente importante de educação. 3.000 pessoas ouvindo uma palestra e você sentado com tudo embaixo do Eu braço. tenho o que você tem. Posso levantar o dedo aqui? Eu tenho o que você tem. Cara, mas era isso. A sensação era falar assim, mas sabe quando você não acredita? Você fala assim, mas essa autoridade na educação, Eu tenho num o que você evento quer, né? desse, tá falando que ele precisa disso e nós temos. Será que a gente tem mesmo? Né? Você começa até a duvidar, assim. A gente tem aquela síndrome de cachorro, né? De vira-lata brasileiro, como é que vai ser, pô, né? E não, aí passamos lá vários dias e tal. Você quer falar alguma coisa? Não. Não, aí passamos lá vários dias, vindo nos estandes e tal, e vendo que na feira não tinha o que a gente tinha. Tinha alguma coisinha assim com DNA, mas assim, como se estivesse na pré-história ainda e a gente já tivesse nos dias de hoje, né? Tanto que, desde aquele momento, eu percebi que o nosso negócio não era um negócio para a escola no Brasil, era algo que o mundo estava precisando. Aquela viagem foi excelente, né? E aí a gente começou a olhar lá na feira se tinha alguma coisa similar, não tinha, não sei o quê. Falei, pô, quem sabe a gente já sai daqui tendo alguém aqui já trabalhando essa ideia para o mercado americano, né? E olha que coisa engraçada. Aí a gente tinha visto lá um dos estandes, tinha um cara que tinha um negócio que era um DNA mais ou menos mais pré-histórico ainda, não estava nem perto do que a gente fazia. Falei, vou falar com esse cara, de repente ele se interessa em abraçar esse projeto nosso e tentar implementar aqui nos Estados Unidos, né? Aí peguei meu laptopzinho assim, fui em direção ao stand do cara. Na hora que eu fui falar com o cara, entrou uma mulher na minha frente e falou, pô, adorei o teu negócio, não sei o quê, tem uma feira em Israel que eu gostaria que você fosse participar, tô te convidando e não sei o que mais. E eu ouvindo, né? Tava atrás dela ouvindo isso aí. Aí eu falei, pô, mas se ela tá gostando do que o cara tem, eu vou ter que mostrar o meu pra ela, né? Aí ela saiu andando, eu fui atrás dela, falei, desculpa, mas eu ouvi você falar com o cara lá, não sei o que, assim, eu tenho um negócio, você poderia dar uma olhadinha no meu negócio? Ela, posso. Agora? Eu falei assim, é. Aí peguei uma mesinha lá, abri o laptop e coloquei pra ela dar uma olhada, assim, a apresentação. A mulher pirou. Falou, meu, não esquece o cara, é você que vai, meu. Né? Você ferrou com o cara. Acabei com o cara. E assim, mas quando? Tipo, semana que vem. Oi? Não, semana que vem, Israel, pá, feira. Tá bom, liguei pra esses caras aqui, estavam no Brasil, falei, Vitão, prepara aí compila aí alguns filmes que a gente fez, algumas animações que a gente fez, põe aí, tradução, imprime aí uns folhetinhos e tal, cartãozinho e tal, não sei o quê, que, meu, estamos indo para Israel, né? Eles, pô, feliz pra caramba, que demais, que legal, super reconhecimento. Mas antes disso, é importante falar do desfecho dessa feira, né? Então, cheguei lá na feira, cheguei lá em Israel, não conhecia Israel, aluguei um apartamento perto do hotel. Aí fui lá no hotel, no Sheraton, uma feira gigantesca, meu, mas gigante o negócio, uma coisa absurda, né? Aí no dia seguinte eu acordei, fui lá, né, encontrar a pessoa que tinha me convidado. Aí foi lá, Patrícia, como é que faz aí e tal, não sei o que. Ela disse, olha, teu stand tá ali, fala com a fulana de tal ali e beleza. Aí fui lá, tinha uma mesa. Aí eu falei, mas meu stand? Ela falou, uma mesa. Eu olhava pro lado, os stands, cara, na feira, assim, milionários, assim, aquelas coisas lindas, meu, cheio de cor, de coisa, era para educação, né? E eu com uma mesinha, né? Aí eu virei e falei, e o meu laptop era de 11 polegadas, é pequenininho. Aí fui lá com a mulher, todo humildezinho, falei, gente, você poderia me arrumar uma tela de computador, assim, de umas 30 polegadas, só para a pessoa assistir melhor, porque de 11 polegadas é pequenininho demais, né? Ah, não, tá bom. Aí fui pro hotel, pro apartamento, quando voltei, depois do almoço, tinha uma TV de 60 polegadas. Né? Então tinha minha mesa e uma TV de 60 polegadas. Eu pluguei lá o laptop, funcionou, botei lá os vídeos em looping e tal, não sei o quê, e lá, quietinho, vendo aquelas estandes maravilhosas, na frente de onde abria os painéis, né? Onde estava tendo as palestras, né? Aí abriu o painel, mas um mundo de gente, do mundo inteiro. Mas pensa num negócio assim, eclético. Aí beleza, eu tô lá humildemente na minha mesinha lá, com um pouquinho de cartão, um pouquinho de folhetinho e o vídeo lá em looping, né? Aí chegou um, chegou outro. Na hora que eu olho, tinha umas 30 pessoas na frente da minha mesa e eu olhava pro stand de lado e tinha 5. Falei, caramba. E a galera perguntando, meus cartões, a papelada sumiu assim nos primeiros 2 minutos e não tinha mais nada.
Cara, no final do dia tinha assim 60 pessoas, todo mundo querendo falar comigo, eu tonto já, não aguentava nem falar mais. E tudo no inglês, meu, você fica meio desnorteado, né? E era nego com sotaque de não sei da onde, putz, fazendo uma força para entender tudo, para falar, explicar, explicar um negócio que ainda não tinha muita explicação. Olha que loucura, cara. Tinha uma ideia, tinha um formato, a gente estava aplicando, mas ainda era super novo, né? Então muitas perguntas eu não tinha nem resposta, né? Mas enfim, mas o negócio era campeão. Foi no primeiro, no segundo e no terceiro dia. No terceiro dia, essa mulher veio e falou: Gilberto, você fez um sucesso aqui na feira, assim, indescritível. O que você vai fazer hoje? Eu falei assim: não, vou pro hotel, amanhã eu vou embora, tal. Ela, você não quer ir para um evento que nós vamos ter agora aqui? Eu falei assim: tá bom. O que eu faço? Não, vem comigo. Aí entrei num ônibus, fomos para um prédio lá em Israel, em Tel Aviv, super tecnológico, não sei o quê. Tinham lá acho que 60 pessoas. Eram as 60 pessoas mais importantes da área da educação, e empresas que estavam fazendo aporte, pegando investimento, né? Naquele momento. Então eu vi a apresentação das empresas, achei maravilhoso ver os caras super tecnológicos e tal, as falas, o porquê da educação, por que aquele cara ganhou, por que ele tá recebendo investimento e tudo mais, né? E mesma coisa. Cara, mas se o cara agora o cara, meu, é nada perto do nosso, assim, conceitualmente, né? E aí toquei lá uns cartões ainda, fiz um monte de pergunta lá, foi super bacana também, super enriquecedor para mim, fui agradecer. Falei: olha, foi super valioso eu estar aqui vendo essas pessoas de alto nível, da educação e tudo mais, obrigado e tal. Não, estão falando até hoje do teu negócio aqui, cara. O que você vai fazer amanhã? Amanhã eu vou embora pro Brasil, né? Que horas? Falei: vou à noite. E de manhã, o que você vai fazer? Falei: sei lá, ia dar uma volta aqui em Tel Aviv, né? Você vai ter um evento lá na Universidade de Tel Aviv, você pode ir? Falei: posso. Aí ele falou: então me encontra às 7 horas na porta do hotel, nós vamos de ônibus para lá e tal, não sei o quê. Arrumei minha malinha, 7 horas estava lá, cadê o ônibus? Não tinha ninguém. Aí eu vejo um perdido lá no hotel também, com um crachazinho e tal. Falei: você estava esperando o ônibus também para ir lá? Tava, mas os caras saíram mais cedo, me deixaram aqui também e tal. Esse cara era o advisor, o conselheiro da educação na África do Sul, né? Aí eu falei: mas você vai pro evento tal? Falou: vou. Pô, eu também me convidaram para ir. Então vamos pegar um táxi, vamos? Fomos. Aí fui conversando com o cara, super gente boa e tal. Cheguei lá no evento, não fazia ideia do que me esperava ali, né? Aí cheguei lá, vi que tinham menos pessoas, assim, umas 30 pessoas no total. Aí deixei minha mala, a pessoa me recebeu, me apresentou algumas pessoas, né? Mas não conhecia ninguém, não tinha nem assunto muito para falar com as pessoas ali. Aí, bom, vai começar o evento, né? Aí descemos uma escada assim, tinha um salão com 5 mesas. 5 cadeiras em cada uma, mais ou menos. Aí o teu lugar é ali. Aí eu fui, Gilberto Barroso, by Kids to Kids e tal. Olhei o papelzinho do lado, secretário de Educação da Espanha. Olhei para o outro, presidente da Universidade de Tóquio. O outro, o maior investidor na área de educação da Europa. Falei: como assim? Na outra mesa, o maior dono de escolas de faculdade dos Estados Unidos. Só eventinho, né? Só um eventinho. O cara da Índia, ele tinha 800 universidades, pra você ter uma ideia. E os caras lá, eu falei: caramba, como é que eu vim parar aqui? Para começar, né? Aí foi umas palestras maravilhosas, tivemos fazer dinâmica em grupo. Estou fazendo dinâmica em grupo para educação com o secretário de educação no país, presidente da Universidade de Tóquio e eu, né? Enfim, isso tudo para dizer que naquele momento a ideia que a gente teve foi tão bacana e era tão impactante na área da educação que me levou naquele momento a estar sentado naquela mesa com aquelas pessoas. E isso, mais uma vez, solidificou o fato de que a gente tinha algo novo, algo extremamente impactante para a educação e que nem o mundo tinha. Ninguém no mundo tinha. E o cara mais cobiçado, que estava nos Estados Unidos na feira falando para 3.000 pessoas, o que ele tinha era o conhecimento da necessidade. Ele tinha necessidade, enquanto que exatamente. a solução estava nascendo ali escondidinha. Exatamente. E recente, né? Ali com vocês. Você falou tudo, nascendo ali. Porque hoje a gente tem uma coisa que é... A gente construiu uma... A gente foi pivotando, a gente foi construindo. Hoje a gente tem uma coisa tão sólida na educação que, inclusive, melhora as notas dos alunos. Né? Porque a gente começou a entender e começou a entender o que o aluno precisa dentro da sala de aula. Primeiro, ele precisa aprender criando, ele precisa ser o protagonista, mas como ser o protagonista? Ele precisa se envolver naquilo, né? Então o professor tem que ter uma ferramenta dentro da sala de aula que faça com que o aluno tenha interesse em aprender, fazer parte, inclusão também, né? Isso aí é super importante.
Vitor, você sabe que, até falei isso pro Giba, se eu não me engano, a gente conversou um pouco sobre educação e a gente vai entrar agora nesse tema, porque a história é fantástica, né? A história é fantástica. Mas, quando a gente fala sobre educação, talvez o que vocês tenham ganhado, ou aonde vocês tenham ganhado, e provavelmente, vou falar isso com toda a humildade, não quero ser mal educado, mas talvez vocês tenham ganhado isso até sem querer, sabe? Não tenha Mas dúvida o que foi sem querer. acontece? A gente conversou, como que está o ensino hoje? O ensino, ele tem o mesmo formato desde a Revolução Industrial. O que mudou-se um pouco foram algumas liberdades ou não, mas o formato, o método. E o que a galera não consegue entender? Eles mudam os formatos. Então, por exemplo, como a gente conversou, em vez do livro, vamos para o tablet, vamos para o computador, mas não muda a essência. A lousa digital. Você escrevia com giz, agora você escreve com caneta piloto. Mas o que mudou? Do giz para caneta piloto. Exatamente. E vocês conseguiram mudar a essência, não o formato. Então, assim, quando você muda a essência, é que tudo muda. O formato não muda, é como mudar uma roupa. A moda mudou, mas eu sou o mesmo. Um pouquinho mais gordo, um pouquinho mais magro, eu mudo com a moda. Mas eu não mudo, eu continuo sendo eu. Agora vocês conseguiram mudar a essência, independente do formato. Só que a própria essência traz um formato novo, e aí que é o fantástico, né? Um formato que funciona. Dentro disso, quando a gente olha então para essa essência, para essa nova metodologia, que de fato coloca o aluno como protagonista, isso é fantástico. Minha esposa é professora e a gente discute muito a educação. E se eu não me engano, o Flávio Augusto, não lembro aonde que eu li, eu achei fantástico o cara falando assim, olha, um professor, né, e ele falou assim, olha, eu vou... E ele foi muito recriminado, não foi o Flávio Augusto, acho que foi um outro livro que eu li. E ele falando assim, eu vou ensinar para os meus alunos o que vai cair na prova. E eu achei esse método muito interessante. Por quê? Em vez dele ensinar a matéria toda e fazer uma prova surpresa, ele falou, olha, eu vou ensinar o que vai cair na prova. Então eu já vou avisar os alunos, essa matéria vai cair na prova. E ali eu entendi que ele conseguia atrair a atenção e o interesse, que eu acho que o principal da educação é você atrair o interesse. Eu tento, junto com a minha filha, que ela entenda que ela não precisa decorar nada, que decorar não adianta, mas que o legal é aprender, é entender, e que ela não precisa ser uma aluna nota 10. Ela pode ser uma aluna nota 7, porque isso não vai influenciar nada na vida dela, o que vai influenciar é a criatividade, a maneira como ela olha e se relaciona com o mundo, mas o mais importante é que ela compreenda a fase que ela está vivendo e o que ela está aprendendo. Isso para mim é o fundamental. Só que daí quando a gente vai para esse novo modelo, e é um modelo que é muito diferente, então a criança é a protagonista, ela cria dentro de uma história real, e aí eu até conversei com o Giba, né, o professor ele entra no papel dele, que eu acho que é o papel exato, que é o de facilitar, então agora ele é um facilitador do aprendizado, do ensino, um provocador, então ele domina o conteúdo, inspira as crianças a desenvolverem esse conteúdo pela visão delas, elas criam o desenho, elas contam a história e elas vão sendo direcionadas para que elas compreendam dentro de toda a alusão que elas mesmas criam do que elas ouviram ou do que elas estão conhecendo. Como que nesse caso, que eu acho que é o mais bacana, né? Como que vem o desenvolvimento, a educação, o ensino, qual é o ganho? Eu vi algumas coisas de vocês, né? O Giba me deu alguns documentos lá para eu dar uma olhada também. Eu peguei lá o folheto de vocês também, esqueci o nome agora do livro. Caderno do professor. O caderno, né? Lá. Mas eu vi nas estatísticas de provas lá que vocês fizeram, o ganho, tudo. E como que isso acontece? Como que então a criança ganha? Como que esse ganho vem através dessa metodologia? A gente, engraçado, a gente é meio esquisito, né? A gente não gosta de chamar muito de metodologia, mas a gente fala metodologia, né? Até para poder encaixar com o que você está pensando, o que um professor está pensando, né? Metodologia. Porque metodologia parece que é um método que você tem que seguir aquilo, né? Quando a gente fala sobre o de criança para criança em sala de aula com professores, a gente fala assim, você faz do jeito que você quiser. Professor, aí desnorteia um pouco o professor, né? Fala, cara, como assim?
Porque ele já está acostumado a seguir aquela aula, tem aquele plano, tem o BNCC, tem tudo. A escola já tem aquele padrão dentro da escola, o professor já entra na escola sabendo que tem que dar tudo durante o ano. A gente fala assim, não, a gente pluga você em um negócio diferente, pluga o que você tem que dar. Você pode ser qualquer tipo de metodologia que você dá, desde objetivo, ângulo, qualquer uma. E você somente pega aquilo que você tem que dar, você já sabe o conteúdo, você sabe onde tem que chegar, as habilidades, os objetivos de conhecimento, tudo de acordo com a BNCC, você traz isso para o aluno e começa a questionar o aluno. Como é que foi o descobrimento do Brasil? Como é que não sei o quê? É lógico que hoje você tem o Google, então tá tudo no Google. Se você quiser aprender tudo e estudar, tá tudo no Google, mas você precisa de um mentor. Né? Um mentor que abra a caixa de Pandora, mas abra dentro da sala de aula junto com os alunos. Você não vai fazer isso, abrir antes, aqui tá aqui, ó. Não, você começa a abrir e trazer o aluno para envolver o aluno, sabe? Então com perguntas, respostas, mas o que você acha disso? Aí a criatividade do aluno, que já tem dentro dele, a vontade dele de se expressar, e o professor sabendo que um aluno é X, outro é Y e tal. Porque, fazendo um paralelo meio louco, né? Eu não gosto de... Você tem 10 anos para ser criança, 15 anos para ser criança, e o resto, a vida inteira para ser adulto. Né? E eu vejo como a escola uma preparação para a fase adulta. Mas essa preparação não é só da matéria. Não! Você aprender a se relacionar com os outros dentro da sala de aula. O aluno com outro aluno, com o professor, com as diferenças. Um é egoísta, o outro é raivoso, o outro é ciumento, o outro é não sei o que e tal. Então você vai trabalhar todas isso criando o conteúdo. Porque quando você crescer, você vai trabalhar com pessoas diferentes. Você vai trabalhar com projetos diferentes. Futuro, a gente fala muito sobre profissões de futuro. O futuro não está mais aquela coisa tipo, não, carteira assinada, vou trabalhar a vida inteira numa empresa. Vão ser feitos projetos. Você vê, todo dia aparece uma profissão nova. Então você tem que preparar um aluno para esse futuro. A escola, para mim, é preparar o aluno para o futuro. Não é só... eu estou com um problema lá em casa, que é um problema entre aspas. Né? Meu filho, super revoltado, lógico, ele tem que decorar 30 ele fez 18 anos agora, ele prestou o Enem. Ele tem que decorar 30, 40 fórmulas de física, de matemática, não sei o que. Eu falei, cara, eu não lembro. Você lembra de alguma fórmula de física? Então ele fala, cara, pra que eu vou ter que decorar isso? E aí eu falei uma coisa pra ele assim, cara, se você tá na dúvida do que fazer, vai se relacionar com o mundo. Tira uma nota boa no Enem, faz uma prova legal no Enem e vai viajar, vai fazer alguma coisa fora. A gente não tem grana assim, para pagar viagens para ele nem nada, mas ele vai se virar. Então, o relacionamento que ele aprendeu na escola com os amigos, ele vai levar isso para o mundo. Ele não vai levar no bolso fórmulas de química, física, porque ele não quer ser um químico físico. Mas o que ele aprende na sala de aula, e ele constrói o conhecimento dele, e o mais importante, tanto que meu filho, a minha filha mais nova, os 3 filhos do Giba, eles cresceram de criança para criança. Né? Então são 5 crianças que têm uma cabeça totalmente diferente, e diferentes skills. Mas eles falam perfeitamente. Né? Eles têm capacidade para criar, porque foram instigados desde cedo a criar. E eles se relacionam com os outros de uma forma muito mais amigável, mais diferente, aceitando o outro. Por exemplo, tem um exemplo do filho do Giba, o Rafael. Todo mundo ia gravar, né? Isso antes da gente entrar nas escolas. A gente estava fazendo aqueles filmes primeiro. E o cara não conseguia, ele tinha acho que 10 anos, 11 anos, ele não conseguia falar direito, não conseguia gravar, não conseguia... Aí eu falei, tentei várias vezes, né? Porque eu falei, Giba, não vai dar ainda. Mas eu tentei várias vezes. Eu falei, Giba, é difícil, mas não vamos desistir. Aí um dia o Giba tava na casa, quer contar isso, Giba? Quer ser bacana. Tava em casa lá e tinha um monte de criança, e aí falei, vamos assistir os filminhos de criança para criança. E aí tinham falas dos nossos filhos, porque eles que gravavam primeiro, né, no começo. Então parecia um filminho lá com a voz do Theo, um filme lá com a voz do Antônio, ou da Marina, que grava super bem. E o Rafa, ele olhou aquilo lá e teve uma fala dele. E acho que naquele momento ele percebeu exatamente a diferença que tinha entre a fala dele e a fala das outras crianças. Deu um clique eu vi isso acontecer na expressão dele. Ele falou assim, mas a minha tá diferente, não consigo fazer tão bem quanto eles fazem.
Esse moleque, de um momento, depois desse clique, ele virou um dos caras... Não, que mais grava, mais Grava legais, bem. assim. Eu tenho depoimentos de crianças, eu saí gravando crianças nas escolas, filmando, assim. Me fala o que você acha do De Criança para Criança. E tem escolas onde tem, tipo, inclusão total, com crianças que não têm um intelecto diferente, baixo intelecto, né, que fala assim, né. E crianças falando assim pra mim, olha, tio, eu tenho dificuldade de falar, eu tenho dificuldade de ler, de interpretar e tal. Isso faz um bem danado pra mim, porque eu consigo, meus amigos me ajudam, sabe? Isso gera uma coisa de inclusão dentro da sala de aula brutal, assim, brutal. Eu queria só fazer uma parte aqui que eu acho que fica bem claro. Eu acho que a grande mágica que a gente faz, o que o De Criança para Criança faz acontecer, é que tem até uma fala, um artigo do André Schleger, que é o criador do PISA, ele esteve no Brasil, o Vitor conversou com ele durante 10 minutos, explicou o que era o De Criança para Criança, ele se interessou barbaridade, voltou para a Europa, a gente mandou mais algum material para ele devolveu para a gente perguntando se ele podia escrever um artigo sobre o De Criança para Criança, ele falou, pô, lógico, né? Nesse artigo é uma coisa que eu acho que ele traduz literalmente o que a gente faz. Ele começa o artigo dizendo o seguinte: a educação hoje ela tem que ser mais do que ensinar matemática, ciência e geografia. Tem que ensinar, mas ela tem que ser mais que isso. Ela tem que ser como uma bússola confiável que vai dar para esses alunos uma direção e um norte confiável para seguir num mundo cada vez mais complexo e diferente. Então, isso eu acho que traduz muito o que a gente faz. A gente consegue colocar a criança no protagonismo porque é ela que cria o que ela aprende, tutorada pelo professor, né? Como o Vitor falou, nessa estrada do conhecimento tem um objetivo que é o conhecimento total. O professor ele vai ajudando através dessas provocações, dessa mentoria, que as crianças consigam, por conta própria, chegar no raciocínio e entender aquela matéria, né? Só que durante esse percurso, como ela é protagonista, ela tem que se relacionar com os alunos da classe. Então ela tem que ouvir o colega, ter o seu tempo para falar, ela tem que estimular a pesquisa, ela pode errar. São coisas que até pouco tempo atrás elas eram proibitivas, você não pode errar. Você não pode, eu estou com uma ideia aqui, você não pode ter ideia, tem que seguir o que está no livro, né? E o De Criança para Criança, o Criando Juntos, aceita tudo. Né? Desde que tutorado, mentorado por um professor, que é o que a gente falou. O professor está na essência dele. Ele não está lá para passar o conhecimento, ele está lá para ensinar as pessoas a pensarem. Essa é a diferença. Né? E isso é o que faz que a gente tenha um resultado no final do dia na escola, uma melhora na média de nota, um percentual enorme de diminuição de erro e um percentual enorme de aumento de acerto. Por quê? Porque a criança vive aquilo que ela está aprendendo. Ela não está recebendo, decorando e depois devolvendo em forma de prova para saber o que ela conseguiu guardar ou não daquela decoreba. Quando ela cria o que ela está aprendendo, aquilo sai do DNA dela e das outras crianças. É um trabalho em conjunto. Então, quando ela vai fazer a prova, ela não precisa nem estudar, porque aquilo foi feito por ela e pelos colegas. Então, ela já domina o assunto. Ela já domina o assunto. Então, você acerta mais sobre os temas, erra menos e tem uma retenção do conteúdo muito maior. Isso, logicamente, se reflete na nota dos alunos. Isso eu estou te falando com propriedade, porque a gente pegou esse ano e começou a comparar as turmas que tinham o Criando Juntos, né, que é esse programa, com as turmas que não tinham. Então, é o mesmo currículo. Uma segue com o currículo normal da escola e a outra turma segue dando as aulas com essa metodologia. E a diferença é brutal. Quando você consegue melhorar entre meio ponto a 1,5 ponto a média dos alunos, isso é um grau de conhecimento adquirido que é muito grande. Né? Tanto que no começo eu fiquei até chateado, achando que o percentual ia ser muito maior, até conversar com a Cris, né, que é essa diretora pedagógica, falou assim, não, se você tem algo que você traz com um percentual tão maior assim, as pessoas vão começar a desconfiar, porque é muito difícil você subir meio ponto, 1 ponto na nota, 1,5 ponto na nota do aluno. E você conseguir fazer isso na média, significa que você está tendo um impacto no conteúdo que está sendo adquirido muito grande. Né? E essa é a prova cabal daquilo que a gente escutava de diretores, de professores, de alunos e de pais de alunos, depois que eles passavam por esse processo. Pais que falavam, pô, meu filho chegou em casa falando sobre alinhamento de planetas com uma convicção e um conhecimento que eu nunca tinha visto antes. Quer dizer, a criança chegar em casa com vontade de contar o que ela aprendeu. O cara que chegava em casa jogava a mochila para um lado, ia lá para o computador, ou ia para a televisão, ia brincar, ou sei lá o que ele ia fazer.
Os diretores das escolas em que a gente está, eles falam que eles deixam para falar do de criança para criança justamente para os pais que estão em dúvida se vão ou não matricular os filhos. O cara falou, o resultado é tão maravilhoso. E outra, você consegue tangibilizar o que a escola tá trabalhando com o seu filho, porque o aprendizado dele, no final dessa história toda, gera uma animação, que nada mais é do que a transcrição daquele percurso pedagógico que a criança passou, se transformando num desenho animado. Que, por outro lado, esse desenho animado feito vai ensinar outras crianças da mesma faixa etária sobre aquele tema, porque foi criado, desenhado e narrado por crianças da mesma faixa etária. Então, outras crianças que assistirem vão entender, por exemplo, o escoamento do Brasil, ou como se alinham os planetas, ou como se faz a chuva. Então, é a criança aprendendo mais e gerando um conteúdo, olha que demais isso, gerando um conteúdo educativo que vai impactar outras crianças que não tiveram a oportunidade de ter, por exemplo, esse processo para poder estudar. Mas além dela aprender, eu faço sempre uma analogia. Quando você teve uma aula maravilhosa com um professor maravilhoso, o que aconteceu com aquele conteúdo? Ficou para você, para o professor e para os seus colegas da turma. Morreu, vai ficar ali. Quando você cria uma animação com aquele conteúdo, ele é perene. Daqui 10 anos tem alguém aprendendo, seja lá onde for, aquilo que você aprendeu, conseguiu traduzir em imagens e em palavras. Quer dizer, é maravilhoso. Quer dizer, é uma roda, é uma bola de neve. Quanto mais você faz, mais você aprende, mais você gera conteúdo e mais ensina os outros, né? Então é um processo realmente muito campeão, vencedor. Fantástico. A gente está falando aqui sobre o Criando Juntos, né, que é a metodologia do de criança para criança, mas a gente não falou o que é, né? De repente, eu estava pensando aqui, você deve estar curioso, né? Mas o que vocês fazem? Viajou, aconteceu. Eu acho maravilhoso isso. Então, o que é o Criando Juntos? Professor e alunos criam uma história, né, baseado em matemática, história, ciência, geografia. O conteúdo que o programático da própria escola, né, que o professor tem que dar. Então eles criam, baseado nisso. Eles criam uma história sobre o descobrimento do Brasil, geografia, os rios, como nascem as chuvas e tal. O assunto que eles têm que dar, que o professor tem que dar, que está ali no roteiro dele. Depois de criada a história, tem uma lista de desenhos que faz parte dessa história. Né? Por exemplo, estamos falando de chuva. Quem vai desenhar uma nuvem? Quem vai desenhar a gotinha da nuvem? Quem vai desenhar um rio? Quem vai desenhar a árvore? Ou o descobrimento do Brasil? Quem vai desenhar o Pedro Álvares Cabral? Gera uma pesquisa, né? Como era Pedro Álvares Cabral? Ele veio de avião, de foguete? Não, veio de caravela. Como é que é a caravela? Então a criança pesquisa isso na sala de aula ou em casa. Tanto que a gente fala que é muito ensino híbrido também, né? Porque a criança faz uma pesquisa em casa também, né? Por ela própria. Que é isso que conta no ensino híbrido. E depois disso tudo, essa lista de desenho, quem vai desenhar o quê? Então, eu vou desenhar isso, vou desenhar aquilo. Você vê como é que o engajamento dentro da sala de aula é mais potente, né? Porque a criança vai criar uma história vai com o professor, já tem impacto naquela... Depois ela vai desenhar outro segundo impacto. E depois ela vai narrar a história. Ela vai estudar junto com o professor a entonação daquilo, vai interpretar aquele texto, né? Interpretar falando, né? Então já é um terceiro contato com o mesmo conteúdo. Só que são 3 contatos diferentes com o conteúdo. E isso aí, o que eu ia falar? Que é a importância disso, né? William Glasser? Também, o William Glasser é importantíssimo nisso. Eu sempre falo quando a gente fala com os professores sobre o William Glasser, a pirâmide do William Glasser. Além desse, a gravação. Como é que grava isso, né? Como é que o professor grava? Pelo celular. Então, assim, a tecnologia é feita pelo seu celular. Você usa o WhatsApp, não usa? Então, precisa ter vontade. Só precisa ter vontade. A gente fez de uma maneira que você já se conecta, o professor já tem a sua senha, já tem o seu e-mail, ele entra na plataforma, porque ele já está conectado, a escola já está conectada com a gente, ele entra na plataforma, já aperta um botão, já grava, todos os alunos da sala de aula envia para a gente aquele áudio e a gente faz a edição daquilo. Então, se entra um outro professor dentro da sala de aula, ou tem barulho, tem não sei o que lá, então a gente edita isso normal. Então, a gente tem uma equipe que edita esses áudios. E aí a gente tem uma equipe de animadores, sabe? Uma equipe muito grande de animadores, muito grande. E a gente até fez uma plataforma para isso, né? Isso é incrível, porque a gente fala muito em pivotagem, a gente foi aprendendo com os erros.
né? Puta, mas isso aqui não pode, então vamos pra cá, isso aqui não pode, vamos pra cá. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso, né? Que a gente tem até uma frase, assim, a gente gosta de errar. Porque como a gente tem um produto que ninguém tem no mundo, e é diferente, é inovador e tudo mais, eu falei, cara, a gente tem que sair na frente disso, porque a gente não pode ficar com aquele produto parado ali, botamos na estante, tá isso. Todo dia, ideias novas, propostas novas, que a gente tem uma equipe que fica pensando junto com a gente. Então, assim que o professor envia todo aquele material, desenho, história e áudio, a gente transforma aquilo em uma animação. Os nossos animadores transformam em uma animação. Tem uma curadoria que vê aquela animação, se falta algum desenho, se não falta desenho, se o áudio está certo, se privilegiou todos os desenhos que foram enviados para a gente, porque a gente tem que colocar todos os desenhos de dentro da sala de aula. Né? Às vezes vem 2 Pedro Álvares Cabral. Então a gente coloca o Pedro Álvares Cabral, um outro num reporta-retrato numa caravela. É um exemplo, entendeu? Então a gente tem inclusão também dentro. Então a gente tem um exército de animadores, mas são animadores que são criativos, que a gente treina. E aí a gente criou um curso de animação também, para quem quiser trabalhar com a gente. E aí, aquela pergunta de $1 milhão, né? Mas como é que vocês conseguem fazer tantas animações assim? Foi uma pergunta que uma professora de Harvard, né, uma representante de Harvard fez quando a gente foi conversar sobre o de criança para criança com ela. Ela falou assim, tá, mas se amanhã eu te der 1 milhão de alunos? Aí eu falei, você quebra a gente. Só que essa pergunta ficou matutando na cabeça da gente, né, Giba? E aí o Giba pode falar melhor que eu, né? Não, é o que você falou, a gente não tem medo de errar, né? E a gente tem uma ambição muito grande, a gente quer levar isso para o mundo inteiro, quer que todas as crianças do mundo participem dessa maneira de aprender. E essa pergunta incomodou, né? Falei, mas espera aí, uma coisa é quando a gente estiver falando com uma escola, 2, 3, e quando a gente estiver falando com 600 escolas ou 10 milhões de alunos, como é que nós vamos ter que ter um exército só de animadores, né, para poder fazer isso tudo? Uma cidade de animadores, né? Como é que a gente resolve esse problema? E a gente acabou resolvendo de uma maneira que eu acho magnífica. A gente criou primeiro um curso de animação, onde a gente ensina todo o processo da animação para crianças a partir de 10 anos de idade. Então, os alunos da escola podem fazer a parte da animação ou todas as animações da escola, como adultos, pais, professores, qualquer outra pessoa, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque a gente criou na sequência uma plataforma que chama Estúdio DCPC. O que a gente faz? Olha que coisa bacana. Imagina que a gente está aqui em Indaiatuba, a gente coloca aqui nas escolas, todas as escolas públicas da cidade, e aí a gente dá para a cidade os cursos de animação que a cidade leva para onde ela achar mais pertinente. Por exemplo, eu tenho um bairro aqui que eu queria melhorar a renda do bairro. Ou eu tenho um grupo de alunos que eu queria trazer uma coisa profissional para o cara. Então, ela distribui o curso de animação para quem ela quiser no município. E nessa plataforma, a gente consegue endereçar todos os filmes feitos nas escolas de Indaiatuba para as pessoas que estão registradas na plataforma com CEP de Indaiatuba. Então, olha que coisa bacana. A prefeitura contrata o de criança para criança, o de criança para criança presta o serviço nas escolas, gera um conteúdo que vai ter que ser trabalhado. A gente contrata as pessoas da própria cidade e devolve uma parte desse dinheiro para o munícipe. Então, isso é literalmente uma economia circular, porque você está gerando renda e distribuindo a renda no mesmo local, e a gente ainda consegue resolver o problema da mão de obra de animação, porque o que a gente fez, na verdade, foi criar um Uber de animação. Nós não temos nenhum funcionário, mas as pessoas que têm o seu tempo disponível e fizeram o curso, estão aptos a trabalhar, eles podem acessar a plataforma a qualquer instante, seja no domingo, quarta-feira à tarde, quando ele tiver um tempo disponível. Ele vai baixar o conteúdo que ele vai precisar trabalhar, ele trabalha lá, já tem, por exemplo, como se fosse uma etiquetinha, imagina uma prateleira do supermercado. Então você tem lá edição de imagens, colocar o esqueleto no personagem, montagem de cenário, limpagem de som, tem todas as etapas de fazer essa produção. O cara que fez o curso, ele sabe todas elas, ou ele fala, pô, eu gosto de cortar, digitalizar a imagem. Então ele vai tirar do papel e vai digitalizar a imagem. Olha, para esse pacote aqui a gente paga, tô chutando, tá? R$200. Demora 48 horas para você tem até 48 horas para fazer, demora 2 horas se você pegar isso aqui para você fazer. Então o cara tá lá em casa, ele quer ganhar uma graninha extra, ele entra lá, ele baixa aquilo lá, trabalha, devolve, a gente checa, pinga na conta dele lá o dinheiro ou não, né? Porque criança abaixo de 18 anos tem alguns outros processos aí, né? Aí tem que haver um processo dentro da escola e tudo mais. Mas então a gente resolveu o problema dando para as pessoas, primeiro, uma capacitação e gerando renda para elas.
E isso resolveu dois problemas, porque hoje a gente está entrando na Espanha e nos Estados Unidos também, já estamos na Dinamarca, que são línguas assim, o espanhol e o inglês ainda tudo bem, mas dinamarquês, Finlândia também, Finlândia, são línguas difíceis, né, da gente conseguir trabalhar. Só lugar top de educação, né? Dois caras meio perdidos, ligando pro outro e falando assim, tem uma ideia aí, tá? Como é que é a ideia? Daí, de repente, a gente tá na Finlândia, na Dinamarca, nos Estados Unidos. Já tem trabalhos em vários países, né? Inclusive prêmios internacionais da maior qualidade da educação. A gente ganhou 2 prêmios mais importantes na Finlândia, que é a meca da educação hoje. Nós concorremos com 4.500 empresas de educação do mundo e ganhamos 2 vezes, uma através do Banco Mundial e outra através dessa instituição. Enfim, reportagens que a gente foi procurada para revistas de educação nos Estados Unidos, em mais 64 países, na Espanha. Enfim, o sucesso da plataforma é inquestionável, né? Então, você imagina, quando você faz um projeto desse na Dinamarca, nós vamos estar utilizando pessoas da Dinamarca para fazer a animação. Na Espanha a mesma coisa, no Brasil a mesma coisa, em você qualquer lugar do mundo. descentraliza, além de descentralizar, você cria valor. Exatamente. Além de criar valor, de resto, você ainda muda completamente a educação. Então imagina isso acontecendo numa periferia. Exatamente. Imagina isso acontecendo junto a processos sociais. Você inclui essa pessoa no mundo digital. Porque hoje a grande onda da molecada qual que é? Gerar conteúdo. Ela vê aqueles tontos lá do YouTube fazendo aquelas bobagens, batendo a cabeça na parede, pulando na piscina de gelo, que é um monte de nada. E os caras ganhando 100, 200 mil reais por mês aí, ganhando um puta rio de dinheiro, fazendo só molecagem, só coisa besta. Não, você está dando pro cara uma profissão, que hoje ele pode estar animando de criança para criança, amanhã ele pode estar fazendo uma animação pro supermercado do bairro dele, pro amigo dele que tem uma empresa, ou sei lá, fazendo suas próprias animações, né? Porque isso é muito interessante, porque o projeto, eu acho que esse é o grande valor dele. E quando eu tive uma reunião com o Giba, nós fizemos um briefing, né? Eu voltei para casa depois e fiquei pensando sobre tudo que nós conversamos. E é interessante, a gente está aqui falando sobre educação, a gente está falando sobre o meio aonde a educação acontece, a gente está falando sobre a essência da educação, sobre uma nova forma de educar e aprender. Mas a gente não tem esse tempo, porque a gente ia precisar de muito tempo, porque é imensurável. Quando você começa a olhar isso, e foi o que eu escrevi para o Giba depois, é imensurável. O ganho que as crianças começam a ter como valor, como autorreconhecimento, desenvolvimento interpessoal, desenvolvimento social, o ganho que a família vai ter, o ganho que a sociedade vai ter. E aí quando você faz uma continha básica a médio e longo prazo, as coisas mudam completamente. Porém, saber que vocês estão sendo premiados e que vocês estão avançando em lugares excepcionais, né? Então, assim, poxa, eu vou ser grosseiro aqui, tá? Mas, vamos avançar aqui para países de terceiro mundo. Não, vocês estão avançando na Dinamarca, na Finlândia, nos próprios Estados Unidos, enfim, em outros países que está sendo difundido tudo que vocês estão fazendo, e vocês estão justamente seguindo o caminho oposto. Porque daí, infelizmente, até onde eu entendo, as coisas aqui aparentemente caminham num passo mais lento. Então, assim, por que será que a nossa cultura, né, eu não sei, vocês estão sendo premiados lá fora, e por que será que isso não está explodindo aqui dentro? Né? Como que está sendo esse desenvolvimento, o desenvolvimento desse projeto no Brasil? Eu vou dar minha experiência como resposta, Ricardo. Para mim foi uma surpresa absurda. Quando a gente descobriu tudo isso, quando a gente viu os valores, quando a gente viu o resultado disso, eu falei, pô, vai ser o produto mais fácil de vender que eu já tive. Eu vendi helicóptero, imagina, vender isso aqui vai ser fácil, né? Aí marcava reunião nas escolas, grandes grupos de educação e tudo mais. Até hoje, nós não tivemos nenhuma pessoa, palavra pelos meus filhos, nenhuma pessoa que tenha olhado o programa e tenha falado, esse programa é legal, mas não acho que é bacana, não tem alguma coisinha aí que não rola legal. É unânime, fala, meu negócio é de campeão, o resultado é maravilhoso, não sei o quê. Então, vamos assinar um contrato, vamos colocar aí. Então, mas é que aqui, se eu mudo alguma coisa nesse sentido na escola, o pai que coloca o filho aqui na escola, ele já vai questionar, porque ele quer que o filho aprenda como ele aprendeu. Então, eu claramente percebi que nas instituições, principalmente as privadas, existia um receio
da novidade. A novidade que eu digo assim, o que não é mais do mesmo. Quando você traz uma coisa diferente para dentro da sala de aula, você imagina que todo o corpo docente, toda aquela estrutura que está montada para um determinado programa, ela fala assim, mas nós vamos então botar em xeque tudo isso que a gente tem para fazer isso aqui. Em resumo, isso assusta. Em resumo, aqui não se vende educação, se vende negócio. Perfeitamente. Perfeitamente. Resumiu tudo isso. É um negócio disfarçado de educação. Mas é um business. Eu não quero perder aluno. Porque se eu perco aqui, o cara do lado ali pega. Então a gente hoje enxerga o mercado, tristemente. Mas, por exemplo, hoje é a época do maker. Então você vai numa Bet Educar, uma feira de educação, 90% dos estandes ou é bilíngue, ou é bilíngue e maker, ou é bilíngue ou é maker. Você não tem nenhuma outra novidade na educação, porque o fulano da escola do lado montou uma oficina maker. Puta, o pai achou maravilhoso o filho lá, fazer as coisinhas no maker lá, não sei o quê. A escola do lado vai botar maker também. Aí as duas colocaram, a terceira falou, pô, tá todo mundo colocando maker, vamos colocar também. Você nem sabe literalmente o valor daquilo pro aluno, pra educação. Você sabe, não estou falando que não tenha valor. Tem valor, né? Você tem lá outras maneiras de enxergar a educação, mas contundente como a gente faz, podendo mensurar, não tem, né? Então a gente percebeu, primeiro passo na área privada é essa mudança. Então a estrutura não está pronta para receber. Eu até me lembro, né, há muito tempo atrás, um dos nossos sócios, né, o Rômulo e o Gustavo, a gente numa reunião, ele falou assim, cara, vai ser muito difícil fazer isso no Brasil, porque a gente tem uma educação muito enraizada num modelo que para você trazer uma novidade dessa, demora muito tempo. E eu não acreditei naquele momento quando ele falou. Eu falei, não, eu acho que a gente tem um negócio que é demais, quando mostrar o resultado vai todo mundo querer. E aí eu me deparei com essa realidade, né? Na área pública é uma outra história, né? O cara tem o interesse, ele tem o recurso às vezes, mas a rede não está pronta para receber uma novidade dessa. Ou porque a escola não tem internet, não que precise, tá? Mas ele coloca, como empecilho não tem internet. Ou ele está focado hoje em trocar todas as lousas do município para lousa digital, porque ele está achando que ele está incluindo a escola do município no mundo digital. Tá nada, né? Não está fazendo nada. Ou tá tirando o livro físico ou colocando o tablet. Então a preocupação está ainda um pouco mais atrás, né? Não tá nem no maker ainda. Está ainda em botar a lousa digital, botar a internet e tudo mais. Além de um outro problema, que é um problema comum no Brasil, que tem que ter vontade política para fazer as coisas. E nem sempre, nos municípios, a gente encontra pessoas... O pessoal da educação babam, ficam loucos. Eu já presenciei equipes da área da educação, da Secretaria de Educação, chorarem porque não conseguiram colocar o de criança para criança, porque quando vai lá para cima, para o prefeito ou para o secretário, o interesse é outro. É saber se você está colocando lá, vai dar algum ganho para o cara, entendeu? Então é uma parte triste isso da nossa história, né? Que tem mudado, né? A gente percebeu uma evolução muito grande nesse sentido, né? Então a gente tem muito contato hoje com municípios e a gente está entrando em alguns municípios, além das escolas privadas, mas é um osso duro de roer. É muito mais difícil a gente mudar uma concepção já instalada com uma novidade do que eu imaginava. Que pena. Por isso que às vezes é mais fácil a visão de fora aceitar. É mais livre, né? Assim, aqui ela não tem um bloqueio com nada. Então assim, é aquela coisa do... Você falou no começo, né? A coisa do cachorro, né? O síndrome do vira-lata, né? Do vira-lata. Quando chega alguma coisa nova, meu Deus, o que é isso? Ainda mais uma coisa preciosa, que é a educação, que não se pode mexer, mas todo mundo quer buscar coisas novas, né? Mas quando chega lá, legal, que bacana, coisa nova, mas vira e vai continuar o mesmo. Então a mudança é muito grande, é mudar porque a gente fala, o Giba sempre falou isso, é mudar um transatlântico. É difícil mudar um transatlântico do que você mudar um barquinho, né? É uma lanchinha. Você tá de kart, você fala vira, você tá de transatlântico, vira, 6 meses pro cara fazer a curva. Titanic, né? Pum, e funda. Agora a gente tem que perceber também, que nem, novamente vou insistir, né? Vocês falaram, estão entrando na Finlândia, Dinamarca, então assim, é uma outra cultura, são outros objetivos e são lugares onde existe a ânsia pelo desenvolvimento, né? Porque mesmo Israel, mesmo Estados Unidos, é óbvio para eles, é uma mensagem clara que a educação desenvolve. Tem um outro significado. Pois é, e pra gente não, no Brasil eu acredito que a educação ainda
ela ainda é um tema de manipulação. A educação para o desenvolvimento do brasileiro ainda é aquela coisa de não é educar para conhecimento, é educar para direcionar. Então não é a educação para liberdade, é a educação para que eu coloque a minha cultura. E no Brasil, historicamente, entrava governo, saía governo e colocava-se então uma educação conforme a que o governo queria. Então assim, tem muita coisa que não é questão aqui, a gente não vai entrar em política, mas tem muita coisa que infelizmente impede que a gente possa continuar avançando nisso. Ricardo, é difícil de acreditar. Quando você pega os índices do Brasil de educação, a gente está perto de Gana, sabe? Assim, é um negócio absurdo. As crianças não sabem escrever, não sabem fazer uma conta de matemática. A gente traz uma solução brasileira que faz isso, que poderia mudar literalmente o nosso ranking na educação, e a gente encontra todo tipo de dificuldade. Por exemplo, vou te contar uma agora. Eu recebi sexta-feira uma mensagem de uma secretaria, não vou nem falar qual é o estado, mas uma secretaria estadual. Fiz várias reuniões com eles, expliquei a metodologia, comprovei cientificamente a mudança, fácil aplicação, sem custo para implementação. Todo mundo, nossa, que demais, que demais. A resposta que a gente teve era de não indicar o Criando Juntos, porque eles não enxergaram, olha que engraçado falar, eles não enxergaram, mas eles não conseguiram ver, por exemplo, crianças com, por exemplo, baixa visão, como é que elas poderiam trabalhar com o projeto. Sendo que a gente faz hoje trabalhos excepcionais numa instituição chamada Dorina Novil, que é justamente para cegos. A maior Fundação para cegos, a maior fundação para cegos do Brasil. Na América Latina, né? Na América Latina. Tem Como a gente faz gráfica, também inclusive, trabalhos né? na PAI, com crianças autistas, com todo tipo. Lá No mesmo. GRAAC, e aí- no Boldrini, com crianças com câncer, e tal. A gente trabalha, na verdade, em duas frentes, né? Saúde e educação. Na saúde foi mais ou menos por acaso, a gente quis levar para crianças que não tinham oportunidade de estar na escola esse tipo de trabalho. A gente acabou ligando, vamos lá, vamos ligar no GRAAC. Ligamos no GRAAC, lá tem crianças, né, sofrendo por causa do câncer. A gente falou, a gente pode fazer uma oficina aí com as crianças? Pode. Fomos lá, fizemos algumas oficinas. Um dia, né, recebemos um telefonema lá do GRAAC, aqui é do GRAAC, eu gostaria de conversar com vocês estão fazendo um trabalho aqui com a gente e tal, vocês poderiam vir aqui? Aí eu olhei pro Vitão e falei, Vitão, será que a gente fez alguma coisa errada lá, né? Aí fomos lá pro GRAAC, chegamos lá, tinha uma mesa com 20 médicos, psicólogos e tal, e o fundador do GRAAC. Né? Aí assim, as meninas, conta pro Petrilho o que vocês fazem aqui. A gente falou, a gente faz isso com a criança, não sei o que e tal. Aí mostrei um filminho que a gente fez lá, que se você quiser chorar, é só ver esse filme. O cara começou a chorar. Ele chorou? Ele chorou. O fundador do GRAAC começou a chorar e falou assim, cara, em 30 anos nós nunca vimos sair uma lágrima do rosto desse cara. Né? E ele dá um depoimento falando o seguinte, o que vocês fazem aqui eu chamo de terapia. Porque a criança chega aqui no hospital triste, Derrotada, né? debilitada, derrotada, com um puta de um sofrimento por causa do câncer, um tratamento, pô. A gente foi fazer oficina lá com criança com soro na cabeça. Cega de um olho. Sabe, tio, eu não enxergo desse olho, eu tenho um tumor na cabeça, assim. E as minhas amigas perguntam se eu vou morrer naquele momento, quando é que eu vou morrer? Não, coisas assim. E aí, o que acontece? Essas crianças, quando chegam lá dessa maneira, quando eles começam a participar do programa, do Criando Juntos, que eles têm que contar a história, fazer o desenho, eles resgatam a vontade de viver. E quando eles resgatam a vontade de viver, muda o tratamento. A criança cura mais rápido e diminui a recorrência. Então o Petrilli falou, cara, eu queria vocês aqui direto. A gente achou que fosse tomar uma bronca, muito pelo contrário, né? Pô, eu quero vocês aqui, porque isso funciona como uma terapia. Então a gente ajuda na medida do possível. Hoje a gente busca empresas que financiem, já tivemos algumas, que financiam esse tipo de trabalho dentro dos hospitais. Tá? Então, só para... Agora, uma coisa que é fato é que o conhecimento, além de todo o desenvolvimento dele, ele te faz uma pessoa melhor. Você se sente mais confiante. Então, assim, os ganhos, né? Você conseguir levar isso, justamente como vocês falaram, para crianças que não têm acesso. Aí a gente vê o quanto nós limitamos a nós mesmos ou aos outros. Enquanto que você está oferecendo algo sem custo de implementação, nada. Nada, E- não e- tem e uma eles montar, você não tem que montar uma sala nova, você não tem que comprar equipamento novo. É assim, a gente faz a capacitação, no dia seguinte já começa. Uhum. É assim, é simples. E uma coisa que eu já falei aqui no Business Cast é o seguinte, a gente percebe nas empresas, principalmente empresas num modelo mais padrão, a dificuldade, Vitor, de experimentar um processo novo.
Não, vamos experimentar. É o tal medo de errar, Ricardo. Se der errado, as pessoas beleza. têm medo de errar, as pessoas têm medo da falha. Só que uma coisa que eu falava muito, e que eu falo nas consultorias, vamos experimentar. E se der errado, a gente não vai recriminar ninguém, porque primeiro, a gente vai levar em conta a intenção, porque a intenção é de dar certo. E segundo, a gente vai entender aonde a gente errou e a gente vai poder mensurar. Opa, tem potencial? Deu errado, mas tem potencial? Tem como dar certo? Ótimo. Vamos não, buscar não a tem? solução. Beleza, vamos pro próximo. A gente fala muito na empresa lá, inclusive com os funcionários, que a gente adora errar. A gente ia em reunião com sócios e com outras empresas lá, e a gente era maluco, porque a gente falava assim, a gente adora errar. Porque quando a gente erra, mostra o caminho certo. Agora as pessoas têm medo da falha, têm medo do ser questionado, têm medo do falho. Faz parte da vida, a gente não acerta o tempo inteiro. Uma instituição, ela pode se permitir a testar uma coisa diferente, que se não der certo, ela busca outra. Né? O que não pode é você ter, por conta desse medo, não caminhar, não andar para frente. Se a gente tivesse medo de alguma coisa, a gente não teria feito 10% do que a gente fez, Ricardo. Não, e outra, né? É esse medo que nos mantém no modelo padrão. Porque esse modelo padrão, em tese, sabemos que não, mas em tese funciona. É confortável. Dá certo, não dá. É confortável. É confortável. Funciona. Paga as contas do dono da escola, Exatamente. Todo mundo tem lucro, o pai fica feliz também que o filho está lá, está aprendendo como eu aprendi. Ah, era legal? Não, mas eu aprendi, então ele vai aprender também. Só que, cara, nós estamos desperdiçando um tempo valiosíssimo. Sim, com certeza. Essas crianças, quando chegarem no mundo, lá na frente, quando forem buscar um mercado de trabalho, esses skills que a gente ensina, que ela aprende por conta própria, são essenciais. Se a gente pensar que há 10, 15 anos atrás a gente tirava foto com 10, não, talvez 20, foto com filme, e a gente tinha Kodak, outras empresas gigantescas no mundo inteiro fabricando filme, depois da revelação, em questão de 5 anos. Chegou a câmerazinha lá, o celular com a... Acabou! Ninguém mais tira foto com filme. E imprimir quase nada, né? Não Ninguém imprime, imprime, tem um computador assim. Vai primeiro botar ali uma fotinha, imprime, põe ali a fotinha. Então, Exatamente. isso acabou com o negócio de muita gente, acabou com empresas grandes, acabou. Se você não muda e não pensa, não dá um passo à frente, você vai ser engolido. Exatamente. O que a gente tem que ensinar não é a dar linha e o anzol, é ensinar a pescar. Vai lá, pega a linha, amarra, ensina. E o cara vai e pesca. É isso que a gente faz. Interessante dessas mudanças, e fazendo um paralelo aqui com a tecnologia, coisa que pouca gente entende. Eu converso com muita gente, eu gosto muito de tocar nesse assunto, e que é mais ou menos o que vocês estão fazendo com a educação. Quando a Apple lança o iPhone, ela não mudou o telefone, ela mudou a telefonia. Então, assim, ela não trouxe um telefone novo, ela tirou das telefônicas todo o domínio. E ela deu para cada um de nós. Agora eu tinha um celular que me conectava, eu não dependia mais de uma empresa. Então ela muda o cenário da telefonia, tudo muda ali. E é mais ou menos o que vocês trazem, né? Vocês mudam completamente o cenário da educação. A gente sabe que é um assunto muito mais complexo, muito mais profundo. Mas eu acredito que daqui para frente, até com as boas notícias aí, isso vai avançar muito. A gente torce para que avance aqui dentro, né? Mas o importante, acima de tudo, é que avance. E aí, justamente para a gente também concluir, qual é a visão de vocês para o futuro agora? Como daqui para frente? Estamos encerrando o ano de 2022. E aí? Qual é o futuro? O que acontece daqui para frente? Como que vocês estão olhando para o de criança para criança? E o que está por vir aí a mais? Vou falar minha visão, o Vitão complementa com a dele aí. Eu sinto claramente, quando a gente foi para a feira lá nos Estados Unidos, a gente era cru. A gente não tinha ainda noção do potencial que a gente não tinha ainda muita experiência dentro da sala de aula, com o resultado que isso ia dar. E se aquilo tivesse acontecendo hoje, seria um futuro completamente diferente. Mas eu vejo um futuro muito promissor. A gente tem feito muito contato na área pública, que eu acho que o nosso DNA é público mais do que privado, porque o privado já tem uma série de outras inovações, tem dinheiro para contratar excelentes profissionais, e a grande deficiência, acho que está na rede pública, apesar de a gente ter encontrado grandes municípios e grandes estados com uma educação de qualidade, mas ainda estão quilômetros de distância até da educação privada. Então eu vejo um futuro muito promissor. Essas inovações que a gente trouxe de economia circular, isso vai contribuir para isso também. E eu vejo a gente caminhando fortemente fora do Brasil e caminhando dentro do Brasil. Acho que nós vamos ter
Legal. primeiro um sucesso fora para depois você começar a ser desejado aqui. Que assim seja, né? Eu tenho certeza, a gente vai explodir. Porque o negócio é tão disruptivo, tão desejado. É tão desejado que as pessoas não sabem nem como colocar a mão, às vezes. Aqui no Brasil, fora do Brasil, sim. É uma coisa que todo mundo quer e quando falam, a gente, vira... É uma coisa incrível. Mas eu acho que, assim, pro futuro da educação, eu acho que quem vai mudar a educação no Brasil mesmo são as crianças. Não são executivos, são nada. Por mais que as pessoas tentem e falem educação tem que ser desse jeito, business, grana e não sei o que e tal, criança não tem dinheiro, mas o que a criança tem hoje? Tem voz. É uma massa de crianças querendo aprender de forma diferente. Eu vejo isso muito pelo meu filho, pela minha filha, os filhos do Giba. O que acontece? Você não pode tratar a criança como se fosse todas as crianças iguais. Né? Existe aquele filme do Pink Floyd, aquilo tudo. Isso aí já foi feito há muito tempo atrás e até hoje ainda tem. Mas as crianças têm um desejo de mudar muito grande. Quando eu falo que eu vejo isso pelo meu filho, ele contesta muito o professor, ele contesta o sistema da sala de aula, ele contesta dentro da sala de aula o que está se dando, o que o professor dá, a matéria, eu preciso disso, eu não preciso disso. Então são as crianças que vão mudar isso, sabe? Porque a minha geração errou, a geração dos meus pais também errou com a escola. Entendeu? Então ninguém sabe direito o que... mas as crianças sabem. Então eu acho que é mais importante... eu tenho como um dos gurus, assim, porque é super importante você seguir algumas pessoas e entender. O Washington Oliveto, eu consegui trabalhar com ele, que foi um grande sonho da minha vida. Você conseguir trabalhar com pessoas que você tem como gurus, assim. Ele fala, cara, você quer ouvir criatividade, tudo? Conversa com criança. Então eu acho que a criança vai mudar isso. A criança quer mudar a educação, porque a criança já está imaginando um futuro para ela. A criança já fala, quando eu crescer, eu quero isso, quero aquilo, que você não ouvia mais o que a criança quer. Entendeu? Você não ouvia, você passa a ouvir a criança, você tem um ganho muito maior. É isso que a gente faz. Eu e o Giba, a gente ouve o que as crianças têm a dizer. E tem uma coisa que você falou, Vitor, que eu ia comentar isso antes, numa fala tua. As crianças hoje, elas não olham para o mundo como a gente olhava ou como a gente aceitava. Elas não aceitam mais. E elas conseguem entender que o ensino não é o único meio de oportunidade. Isso hoje é muito claro para adolescente. Isso, muito né? claro. Ele não é o único meio de oportunidade. Não é a faculdade, às vezes Exatamente. não é isso, às vezes é um curso que você faz. E a gente está vendo uma onda no Brasil que eu acho muito legal. Isso se dá pela tecnologia, mas além disso, porque a gente tem uma onda em 2 pontos. Adolescentes empreendendo, adolescentes investindo, adolescentes falando de liberdade financeira, muito jovens. E a gente tem aí jovens trazendo a ideia de que você pode ir além do ensino, de que o ensino não determina. E quando a gente começa a ir para o mercado de investimentos e a gente, né, se a gente for falar de investimento aqui, a gente vai falar de um modelo padrão, bolsa, Petrobras, a gente vai falar de ações mais padrões. Agora, quando a gente vai para cripto, para NFT, a gente só vai ter meninada falando. Exato. Então, assim, o mundo já mudou. Se a hora que essa revolução vai acontecer, eu não sei. Uma coisa eu sei, vocês vão estar lá. Mas tem muita gente que vai ter que correr e falar assim, opa, eu devia ter ouvido aqueles caras antes. Porque, como você falou, eu acredito muito nisso. É essa geração que vai mudar. Eles vão começar a mostrar que não é mais o meio, né? Não é mais desse jeito. Eles vão querer falar como eles querem aprender e o que eles querem aprender. E eles vão começar a ditar as regras. E a gente está tendo essa mudança. A gente já conversou isso aqui também. Essa mudança está acontecendo justamente porque os nossos filhos não olham mais para o mundo como nós olhamos. E é aí que a coisa vai acontecer. E vai ser fantástico. Né? Vai ser incrível. Ricardo, olhar isso. o mundo pra gente, eu me lembro, era quando eu chegava na casa da minha tia, tinha aquela enciclopédia Barça, eu adorava ficar vendo aquilo lá. Hoje, as crianças já são nativas digitais, com 4, 5 anos de idade, ela já pega o celular da mãe, já busca o conteúdo que ela quer. Sim. Ela aprende o que ela quer, na velocidade que ela quer. A escola não conversa mais com essa criança. A gente trouxe uma ferramenta que aproxima a criança da escola, porque é a linguagem dela, ela vai criar o próprio conteúdo que ela vai aprender. Você vê, é uma mudança que nem você está falando. E outra coisa que é importante, só frisar,
A gente deu voz às crianças literalmente. Pensa que tudo que foi criado no universo infantil até hoje foi criado por adulto. E agora a gente tá entregando na mão dela, tipo assim, fala aí o que você quiser. Sim, e a hora que você falou dos desenhos, né, que são feitos por adultos para Exato. crianças. Agora não. Eu contei pro Giba que há 7, 8 anos atrás eu contei a história do Brasil para minha filha, de quando Napoleão quer invadir Portugal e Dom João pede ajuda para Inglaterra e tal, e como ele veio para cá e como tudo aconteceu. E eu contei isso caminhando no bosque do condomínio ali por 1 hora. E é uma história que eu amo muito, eu amo história, né? E quando eu terminei muito empolgado a minha história, eu olhei pra minha filha e falei, e aí, filhota, o que você achou? Aí ela falou, porra, pai, uma droga. Talvez se fosse uma criança contando pra ela, ela tinha 7 anos. Tá na mesma linguagem, né? Então, assim, pra ela seria um outro universo. Então é essa mudança, né? Deixa eles traçarem a história, contarem a história. E o nosso papel talvez seja entender, mentorar, facilitar, abrir o caminho, né? É isso aí. Chega de definir o caminho, Exatamente. né? É muito louco, é muita coisa. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu gosto de todos os podcasts. Eu aprendo muito, eu me alimento muito, eu cresço muito, mas eu amo educação. Eu acho educação fundamental, principalmente na base, mas seja na base, seja na empresa, seja nos negócios, a gente tem que ter educação, a gente tem que se desenvolver, a gente tem que crescer, a gente não pode achar que o que a gente está fazendo é tudo o que tem para ser feito, a gente não pode achar que a gente não tem como aprender mais. E esse daqui, eu amei fazer esse podcast, amei ouvir tudo que foi legal, falado. Também gostamos. Por mim, eu ficaria aqui mais 1 hora conversando. Tem um assunto para isso. Acredito. Mas a gente precisa encerrar. E para quem tiver interesse de continuar esse assunto, de entender um pouco mais, conhecer um pouco mais, como que eles encontram vocês? Bom, tem através do site, lá tem os nossos contatos. Qualquer rede social nossa, tanto no YouTube, enfim, Facebook, YouTube, Instagram, tem os nossos contatos lá. E também queria deixar para convidar as pessoas a acessarem enciclokids.com.br, que é a nossa enciclopédia de animação. Então a gente hoje tem mais de quase 2.000 filmes, quase 2.000 animações. Já são divididas por tema, por idade, por matéria. Então a gente está criando uma enciclopédia feita por crianças com conteúdo gerado dentro da escola. Que show. É só entrar no nosso site mesmo, né? www.dcpc, que é a abreviação de criança para criança, dcpc.com.br. Posso dar teu e-mail também? Pode. giba@dcpc.com.br ou Vitor, sem o C, vitor@dcpc.com.br. A gente faz uma reuniãozinha rápida. Você viu quanto tempo durou esse podcast? A gente pode fazer muito mais rápido também, né? Porque professor, às vezes diretor de escola, não tem muito tempo, às vezes prefeito também, secretário de educação, mas a gente fala muito rápido, compilado. Tem uma apresentação rápida, ótima. Eu posso enviar essa apresentação também, para já um começo de conversa, né? A capacitação dos professores leva média 2 horas, 1h30, 2 horas, mas é bacana. Rápido. Porque a gente fala assuntos porque é muito bacanas. simples. É muito simples, a gente passa por neurociência, o William Glasser, até fala sobre esse artigo do Schlecher, e comprova as notas, né? Tem uma comprovação de notas que a gente tem feito nas escolas, e no dia seguinte já pode começar a fazer o de criança para criança, o Criando Juntos na sala de aula, e o resultado, duvido que saia da escola depois, né? Porque quando entra uma metodologia tão envolvente quanto essa, que eu já insisto em falar que é plugado em qualquer sistema de ensino, qualquer sistema de ensino, inclusive a aula de inglês. A gente tem muitas aulas de inglês que os alunos falam. Questão da saúde também, você falou que gosta de saúde e educação, a gente está nesses dois, né? Saúde, então, para mim, é muito cereja do bolo, né? Sim. Eu gosto muito de estar lá com crianças com problema. Crianças que querem criar, que querem fazer também. E a gente acha que eles não têm capacidade. Tem muitas pessoas... Por exemplo, eu vou contar um assunto rápido aqui. Eu contei uma história na PAI e pedi para eles desenharem. Uma das crianças fez um desenho rápido lá, lindo, de uma menina e uma criança que tem um autismo severo, que nem se comunicou com a gente. Aí eu olhei e falei assim, aquele desenho lindo. De repente ela pegou uma caneta vermelha e começou a rabiscar o olho do desenho dela em vermelho. Ela ficou com raiva de mim. Aí eu me liguei que caiu a ficha, que a história que eu contei foi uma criança que sofria bullying
e que chorava. Então ela entendeu a história, o autismo severo entendeu a história, desenhou a interpretação dela. Então a gente está falando, a gente tem que dar voz às crianças dessa maneira. O adulto que não enxerga isso é pena, porque isso aí é fundamental para o desenvolvimento de uma criança, né? O que a gente tem assim, falando, um dos criadores, o criador do Doutor da Alegria falou pra gente, a gente é um antídoto para a educação. Isso aí é campeão. Fantástico, fantástico, fantástico. Quer colocar mais alguma coisa? Eu só me veio uma frase na cabeça que me remeteu também muito fortemente, que é o artigo do André Schlechter, que ele fala o seguinte: é algo tão simples que é difícil a gente imaginar como é que não foi criado isso antes. Sabe quando você está na mesa do bar, você vê uma ideia genial, você fala, pô, mas cara, que ideia genial, por que eu não tive essa ideia? É isso que a gente fez, né? E muito foi bacana. Literalmente, eu não consigo deixar de pensar que muitas coisas acontecem porque a gente corre atrás, porque a gente nunca imaginou que a gente fosse construir algo que fosse tão impactante para a educação como está sendo o de criança para criança. Que legal. Mas a gente tinha uma coisa que era dentro da gente, assim, insistência. Insistência. A gente sabia que era, mas a gente insistiu nisso. Falei, pô, mas tem uma coisa aí, e a gente correu atrás. Isso que a gente quer que as crianças entendam dentro da sala de aula. Que elas não desistam, sabe? Não desistam de criar, não desistam dos sonhos, não desistam de dar um passo à frente, cara. Bacana. Parabéns pelo projeto, show de bola, animal, muito bom. Obrigado por vocês terem vindo, por terem aberto esse tempo aí. Eu que agradeço, Ricardo, a gente que agradece. Obrigado. Por compartilharem com a gente essa história fantástica. E, pra gente encerrar, é o seguinte, o projeto é de criança para criança. E uma coisa que a gente, como adulto, precisa aprender é a reaprender. E eu vou deixar uma indicação de um livro aqui de adulto para adulto, que chama O Pequeno Príncipe. Esse é o livro que talvez possa ajudar um adulto a repensar muitas coisas aí e rever os valores de crianças. Pessoal, por hoje é isso. Um papo fantástico. Eu não falei isso em nenhum, mas vou falar que talvez o melhor, esse daqui vai dar pena de acabar. Mas por hoje é isso. Porque aqui o papo é com gente que empreende. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.